Olá, eu sou Marcelo Garcia, criador do método Minha Coluna Sem Dor. E nessa série de vídeos da Semana Coluna Sem Dor, eu vou te ensinar como funciona um método testado e comprovado para acabar definitivamente com a dor nas costas, sem remédio e sem cirurgia. Um método que pode deixar sua coluna alinhada, mesmo que você já tenha hernia de disco ou artrose, que pode reverter os pinçamentos e formigamentos que vão até as mãos e até os pés. Você vai poder retomar a sua atividade física, abandonar o medo de travar a coluna e ter uma recaída e conquistar a sua independência de volta. E mais, eu vou te ensinar que tudo isso pode ser feito de uma maneira simples, prática, no conforto da sua casa, de uma maneira muito natural, com apenas alguns minutos de dedicação diariamente. Eu sei que tudo isso pode parecer bom demais para ser verdade. Eu também pensaria da mesma forma se eu não tivesse visto pessoalmente centenas de alunos do meu método Coluna Sem Dor que conseguiram ter suas atividades e vidas de volta. Pessoas que sofriam de dores profundas, que as impediam de seguir suas vidas normalmente. Histórias como a da Marina, que você vai ver agora. Oi, meu nome é Marina. Em primeiro lugar, o quanto eu estou agradecida de ter conhecido o Marcelo Garcia e o programa Minha Coluna Sem Dor. Realmente mudou minha perspectiva. Eu fiquei vários meses inabilitada, sem poder fazer nada. Eu não conseguia cozinhar, praticamente não conseguia nem tomar banho, eu não conseguia me mexer durante as crises. E depois eu fiquei muitos meses com a bengala, até que eu encontrei, andando de bengala. Eu sou uma pessoa esportiva, sou uma pessoa que pratico yoga, enfim, e fiquei travada nessa hérnia enorme de disco que eu tenho, até que eu encontrei o Marcelo, e ele realmente me ajudou muito. Eu faço os exercícios todos os dias. No começo eu fazia 3 vezes por dia, só com os vídeos do YouTube, já tive uma super melhora. Depois eu comecei a fazer o programa dele, e aí tô quase voando mesmo, tô muito feliz. Muito legal, né? E esse não é um caso isolado. Depois de terminar de assistir esse vídeo, você pode rolar essa tela aqui para baixo e assistir a vários outros estudos de caso de pessoas reais, pessoas comuns, como eu e você, que atingiram resultados fantásticos e recuperaram a qualidade de vida que as dores na coluna as tiraram, seguindo a metodologia Minha Coluna Sem Dor. Atualmente, eu uso a internet para fazer com que as pessoas comuns, como eu e você, consigam transformar suas vidas e recuperarem as suas qualidades de vida através do método Minha Coluna Sem Dor. São centenas de pessoas que estão deixando de sentir dores na coluna e estão destravando as suas vidas. Mas antes de eu te mostrar o método, deixa eu te contar como eu cheguei até aqui. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por esporte e atividades físicas em geral. Eu comecei no judô com 10 anos e aos 17 eu já era considerado um atleta de alto nível. Inclusive, eu até pensava em fazer carreira como atleta profissional. Mas aí vieram as dores nas costas. Com 19 anos, comecei a ter dor nas costas, mas achava que era normal, por conta da sobrecarga, da exigência do alto nível. Compensava essas dores com 1 milhão de exercícios e alongamentos por semana. Além da lombalgia, nessa época, ganhei uma escoliose torácica. Para ajudar, eu sentia dores no estômago e não entendia o motivo. Só depois descobri que eu tinha 3 úlceras. Acredito que pelo meu excesso de ansiedade e também porque eu comia meio errado nessa época. Depois disso, passei a viver à base de omeprazol sempre que a coisa apertava. E nem podia imaginar que mais para frente eu entenderia a relação dos meus problemas gástricos com a dor nas minhas costas. Mas depois eu te falo sobre isso, tá bom? Aos 21 anos, no auge, não suportei mais a recorrência das dores e abandonei o judô. E nesse momento, despertou minha vontade de ajudar as pessoas a praticar esportes e ficarem saudáveis. Eu estava finalizando a faculdade de Educação Física. Ao mesmo tempo que me tornava um personal trainer, invariavelmente, as minhas dores nas costas retornavam. Então, fui obrigado a manter aquela rotina de atleta para deixar os níveis de dor sob controle. E usava essa minha experiência nos meus alunos, que queriam emagrecer ou qualquer outro objetivo, como correr, por exemplo, mas não conseguiam por dores na coluna, no joelho, no quadril, etc. Para minha surpresa, alguns alunos conseguiam ficar sem dor e outros não. Então, eles iam ao médico e era sempre aquela mesma história. Diagnóstico, anti-inflamatório e sessões intermináveis de fisioterapia.
mas uma explicação lógica para resolver o problema de uma vez por todas não existia. Por isso, nessa época, comecei a pesquisar e me especializar em terapias alternativas para a coluna, porque isso de fato, né, atrapalhava a minha carreira de personal trainer. Eu não conseguia entregar resultados para os meus alunos com dor, simples assim. Além disso, eu tive uma outra motivação muito forte. Eu simplesmente travei minha coluna e fui obrigado a conhecer a quiropraxia como paciente. Bom, me tirou da crise, mas, para minha nova surpresa, depois de alguns meses, travei novamente a coluna. E dessa vez foi ainda mais constrangedor. Por quê? Eu estava no meio de uma aula com um aluno de personal, estava lá ensinando ele como tratar a dor e tal, e eu que travei. Bom, tentei disfarçar o máximo, mas não deu, ele percebeu. Junto com tudo isso, olha só, os meus problemas gástricos continuavam. Eu não tinha mais as úlceras, mas a minha digestão não voltava ao normal. Qualquer comida diferente já pesava, sabe? Meu fígado ficava meio cansado e eu até cheguei a entrar em fadiga adrenal. Bom, eu tinha síndrome do intestino irritável, não dormia bem, enxaquecas frequentes, sem energia vital, enfim, eu era um profissional de saúde sem saúde plena. Nesses anos, procurei uma infinidade de médicos e terapias alternativas para me ajudar. Eu fiz detoxificação intravenosa com a maior autoridade no assunto no país. Vamos lá. Modulação hormonal bioidêntica, tratamento no Ayurveda, tratamento com medicina chinesa, dieta cetogênica, dieta low carb, microfisioterapia. Olha, você nem acredita em tudo que eu já fui atrás e mesmo assim eu até melhorava em alguns aspectos. Mas, de forma geral, eu permanecia doente. Mas nada na nossa vida acontece por acaso. E todo esse sofrimento, junto com toda essa experiência e tudo que eu tive que estudar para entender o que estava acontecendo, já que nenhum especialista me ajudava, me fizeram entender a relação dos distúrbios que aconteciam dentro de mim com a dor na minha coluna desde a adolescência. Eu comecei a identificar padrões, tanto em mim quanto nos meus alunos. E mais para frente, isso se tornaria um dos grandes pilares do meu método. Eu chamo de detox da coluna. E você vai aprender essa relação aqui na nossa semana juntos. Não é algo obrigatório, mas entender essa relação te deixa menos ansioso, mais calmo. Porque você começa a ligar os pontos soltos, sabe? Coisas que você nem imaginava que tinha conexão com as doenças mega doloridas na sua coluna. E isso acelera demais os seus resultados. Bom, dando continuidade à minha busca por livrar os meus alunos das dores, eu me especializei em quiropraxia, alongamentos terapêuticos e tudo mais que aparecia sobre o assunto. Eu devorei dezenas de livros, fiz mais outras dezenas de cursos e especializações, tudo para ajudar a melhorar o meu problema e também o problema dos meus alunos. Foram milhares de horas desprendidas de estudo profundo, milhares de reais gastos com livros, artigos científicos e cursos. Com todo esse esforço e dinheiro gastos, eu finalmente consegui o que procurava. Mas eu não parei por aí. O tempo passou, eu desenvolvi um método que ajuda os meus alunos até hoje. E há cerca de 3 anos, eu comecei a postar dicas nas minhas redes sociais sobre como aliviar as dores na coluna, quadril e ciático. E isso acabou gerando uma repercussão enorme. Um dos meus vídeos mais famosos já alcançou mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Sensacional, né? Então, eu entendi que tinha muita gente precisando de ajuda com as dores na coluna. E que para a maioria das pessoas, investir esse tempo todo em medicamentos, terapias, conhecimento, era muito caro e era fora de mão. E essas pessoas não podiam despender tanto tempo e dinheiro que eu tinha investido nisso tudo. E eu fiz isso tudo porque eu achava que faltava na internet um lugar para explicar e ajudar todo mundo a entender como melhorar de fato as dores na coluna, como isso era possível. E eu vou compartilhar um pouco dessa metodologia com você aqui nessa série de vídeos na semana Coluna Sem Dor. E antes de eu te mostrar porque o meu método de aliviar a dor na coluna funciona melhor, deixa eu te mostrar como é o jeito tradicional e por que esse jeito não funciona ou não funciona tão bem. Como alongar e fortalecer pode realmente aumentar o desgaste e a dor na sua coluna. E olha só, não é apenas alongar errado, fortalecer errado ou na hora errada que pode piorar a situação. Existem outras variáveis nesse jogo que eu acredito que você nem saiba que existam. Olha quanta coisa pode influenciar.
Além da forma de tratamento, que é o que a gente vai falar hoje aqui, olha quanta coisa então, vamos lá. Emocional. Eu sei que o emocional é muito clichê, falar, nossa, mas eu tô ansioso, tô tenso e eu fico nervoso, mas existe um porquê por trás do emocional chegar até a sua coluna. Tem algumas portas de entrada que você vai descobrir ao longo dessa semana aqui com a gente, tá? Então, o emocional, ele, rapidinho, só para você começar a entender e saber que existem outras coisas por trás de você hoje não estar conseguindo ainda curar a tua coluna, tá? O emocional, por exemplo, ele afeta o teu trato digestivo. E aí, com um trato digestivo meio ruim ou não tão bacana, você gera toxinas, alimentos mal digeridos. Essas toxinas, elas acabam chegando nos tecidos, nos músculos, e isso deixa eles cheios de encurtamento que vai lá encurtar a sua vértebra e a sua cartilagem, dá um monte de problema, né? Remédios. Eu sei que você pode pensar assim, remédios, mas Marcelo, eu tô com dor. Ok, a gente tem que tomar remédios, eu não sou contra remédios, tá? O que acontece, que não é explicado pra gente direito, e que você vai saber tudo essa semana, é assim, alguns remédios, eles intoxicam o fígado. Quem metaboliza os remédios no corpo é o fígado. Só que eu dependo do fígado para dar energia para esses músculos. Então, imagina, como é que eu vou ter energia na musculatura, né, para que ela mantenha você forte, com a postura bonita, se o meu fígado está cansado, estressado ou até com um iniciozinho de fibrose. Fibrose no fígado, sim. Chama-se esteatose por medicamento. Então, eu passei por isso. Lembra que eu falei que eu fiquei com 3 úlceras e que eu tomava remédio? Eu tive isso. Então, eu sei na pele o que é isso e eu tenho certeza que isso aqui também atrapalha hoje o seu processo de cura. Olha quanta coisa interessante. Alimentação. Se eu tenho meu trato digestivo não tão bacana, eu tenho que olhar direitinho o que eu como. Então, a alimentação, ela vai também vai deixar alimentos mal digeridos, dependendo do alimento que eu como. Tem alimentos que são mais inflamatórios, que afetam diretamente a sua coluna. Tem alimentos que você vai conhecer que são anti-inflamatórios, que eu uso para os alunos, para eles inflamarem a coluna. Olha quanta coisa que eu quero te provar aqui, para você renascer a tua esperança, tá bom? Vamos lá. Fragilidade muscular. Existem níveis de fragilidade muscular. A gente perde massa muscular, só que a gente não é simples assim, sabe? A gente perde ou eu perdi ou eu tenho massa muscular. Não. Eu vou perdendo 10%, 15%, 20%, 50%. Então, se eu chego num pilates, numa físio para fortalecer, eu já tenho um nível de fragilidade muito grande, este fortalecimento vai piorar o problema, tá? Porque esse músculo não vai reagir ao estímulo que eu estou dando de alongamento e de fortalecimento. Então, isso também influencia. Olha aí, vamos lá. Outra coisa, hoje, como eu falei, é a forma de tratamento, que é também fundamental. Mas existe uma outra situação importantíssima, que essa é a cereja do bolo para você saber que você tem jeito, tá bom? Que são os sabotadores silenciosos. Como essa aula é mais para a forma de tratamento, eu vou deixar essa surpresa aqui ao longo da semana. Mas entenda, existem alguns outros sabotadores que eu chamo de erro de diagnóstico, tá? Que é importante você entender que existe isso e que você vai saber identificar ele e vai começar a evitar. Você não vai mais passar por isso, cair nisso, tá? Então, por causa disso tudo aqui, eu quero que você entenda que não é o teu problema, que é muito difícil, sem solução, pré-cirúrgico. Não é isso. Se você se olhasse o teu caso com todas essas variáveis, eu tenho certeza que você teria um caminho, uma luz para seguir e que você chegaria num ponto bacana, tá? Então, eu sei que você já pensou isso. Não pensou? Nossa, mas é o meu caso que é difícil. Eu já tentei pilates, tentei yoga, tentei físio, acupuntura, quiropraxia, remédio e não dá. Não, tá? Essa semana você vai entender que não é assim.
Tá bom? Então, olha só, dá uma olhada em tudo que envolve a tua coluna. Eu tenho certeza que no fim dessa semana você vai manjar mais de coluna que muito especialista por aí, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar então para a gente entender como que a gente vai, como é o jeito tradicional. Por que o jeito de alongar hoje, tradicional, de academia de pilates e de fortalecer te faz mal? Então vamos entender aqui, ó. Por quê? Porque existe atrito, tá bom? Hoje, no momento, quem tem dor crônica tem um nível de atrito nas vértebras muito grande, tá? Porque há esse encurtamento. Então, se há esse atrito aqui, você concorda comigo que se você mexer nesse atrito, já está em atrito, eu vou piorar o machucadinho que está lá? Aonde está o machucadinho? Vou te explicar aqui agora, ó. Vamos lá. Eu acho que poucas pessoas já te explicaram isso, né? Então vamos lá, ó, para você entender, né? Existe então a compressão, ó, tá vendo? Entre uma vértebra e outra vértebra tem a cartilagem, não tem? Então aqui tem uma compressão muito grande desse osso contra esse osso. E é normal, porque o músculo encurta, tá bom? Só que tem um outro atrito que também causa dor, que também tem problema, que é aqui, ó. Nessa região aqui, dá pra ver, ó, aqui, tá? Essa regiãozinha aqui chama faceta. É aqui que é a articulação, ó, é aqui, ó, que é a articulação da coluna. Essa parte aqui da vértebra, ela articula? Articula. Só que aqui na faceta, essas abinhas aqui, ó, também articula. Então você pode lembrar em alguma ressonância que você fez, saiu lá, artrose na faceta ou interfacetária. É aqui o problema, tá? Então, pode ser aqui, pode ser aqui. Mas tanto aqui quanto aqui, o que tem? Atrito, compressão demais. Então, quanto mais atrito, mais dor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descomprimir. Eu tenho que começar a afastar, aumentar os espaços entre as vértebras. Mas, isso você sabe. Mas como? Então, para você entender, eu vou te contar uma história rápida. Se você compra um sapato, 2 números menor que o seu pé, coloca o sapato e vai dar uma caminhada. Esse sapato apertado, ele vai começar a entrar em atrito com o seu calcanhar, com o dedão, com o dedinho, e vai lá, até que forma o quê? Uma bolha. Essa bolha vem desse atrito, né? Aí você fala assim, meu sapato vai lacear. Porque o dono da loja falou que vai lacear, tá? Ele falou, não, compra menor que vai lacear. Beleza, aí você põe um band-aid, espera 2, 3 dias, aí aquela dorzinha lá tipo diminui um pouquinho, e você usa o sapato de novo e vai caminhar mais meia hora, mais 1 hora. Conclusão, a bolha vem de novo, só que ela vem pior. Aí você fala, nossa, mas que bolha grande, o sapato não está laceando. Então, isso acontece na sua coluna. Por isso que alongar e fortalecer, quando você está em atrito muito forte, você acaba piorando a bolha que fica aqui. No caso da coluna, não tem bolha, tem machucado, fica em atrito, fica machucando mesmo, tá? Então, para você entender o que acontece aqui, esse disco aqui, eu vou explicar para você como se ele fosse uma bexiguinha aqui, tá? Ele se comporta do mesmo jeito, tá? Então vamos lá. Eu tô aqui, ó, né? Eu tô com aqui, é um osso, o outro osso, né? A vértebra. Quando eu aperto aqui, ó, tá vendo que um lado espreme e esparrama? É a mesma coisa, só que eu tô assim, em atrito, né? Então, olha o que acontece, ó, assim, né? Artrose, desgaste, tá bom? E posso ter uma hérnia, que é isso aqui a hérnia, ó. Aperta, ela esparrama de lado, tá bom? E por que dói tanto, Marcelo? Porque quando você aperta assim, ó, e a cartilagem, o disco vem aqui pro lado, aqui passa um nervo. Tá aqui o nervo, ó. Tá aqui na cartilagem. Quando eu faço isso, ó, ele aperta o nervo, ele entorta o nervo assim, ó. E esse contato da cartilagem, do disco com o nervo, causa dores horríveis que descem pela perna,
pode ser o ciático, e aí, enfim, por isso que a causa das dores na perna, no pé, estão todas na coluna, tá bom? Então, para você entender, agora, quanto mais movimento você insiste, quanto mais você caminha com o sapato apertado, quanto mais você insiste, vai no Pilates, dói, mas tudo bem, o médico falou que é normal, toma um remédio, o remédio vai mascarando a dor, aí a bolha vai aumentando, a bolha vai aumentando, só que o sapato não vai lacear, tá? Lembra que eu falei de fragilidade? Fragilidade muscular? A fragilidade é o seu sapato. O teu sapato no pé é o músculo. Ele tinha que estender, tá? Para não fazer mais atrito. Quem tem dor crônica e não pontual, o teu músculo, então, é como aquele sapato, né? Ele perde a capacidade de se alongar. Ele não vai lacear, entende? Então não adianta você ficar insistindo no pilates, insistindo na musculação, na físio. Dá até um alívio? Dá. Dá por quê? Porque na hora que você movimenta, você pôs um band-aid, tá bom? Esse band-aid até te deixa caminhar, tá? Tira um pouquinho a dor, mascara. O band-aid é o remédio que você tomou. Só que acontece, na sua coluna, esse músculo não tem essa capacidade mais de alongar. Então, com o tempo, você vai aumentando o atrito, até que você fica com uma artrose, uma degeneração, processos de discopatia, que é uma inflamação no disco, tá bom? Agora fica tranquilo, tá? Eu tô dizendo tudo isso não para te assustar, porque eu já te falei que olha quanta coisa que influencia, e quem já tem discopatia, quem já tem escoliose, lombalgia, desgaste, hérnia, artrite, artrose, espondilolistese, né, que é o disco que escorrega, tudo isso tem como reverter, tá? Então, hoje é o primeiro passo, tá? Mas o importante é você entender que se você parar com esse processo de insistir nessa compressão, né, antes de aumentar os espaços, você só vai piorar o problema. Então, você precisa antes aumentar os espaços, soltar o atrito. Por quê? Menos atrito, menos dor, tá? Agora, vamos lá. Quanto mais você movimenta, né? Quanto mais você faz tarefas diárias na sua casa, ou no Pilates, ou numa caminhada, e a dor tá lá, né? Quanto mais dor tem, mais a musculatura profunda que envolve a coluna e qualquer articulação do corpo, tá? Fica fraca, tá bom? Você, primeiro, que quem já tem dor crônica, tem a musculatura fraca. Quem tem dor crônica, dor de coluna crônica, veio perdendo massa muscular, perdendo força. Então, quanto mais você perde força, mais você acumula fáscias. As fáscias. Você vai me ouvir falar muito de fáscias hoje e a semana inteira aqui junto, porque elas são muito importantes, são essenciais para você entender qual é a ligação das fáscias. Então, entenda isso, ó. Quanto menos força eu tenho, mais o corpo produz fáscias. Mas o que são fáscias, tá? Antes, as fáscias são produzidas e são direcionadas ali para a região para suportar. Porque se o músculo está fraco, quem dá o suporte, quem tem a função de suportar essa articulação, estabilizar ela, é a fáscia. Ela é como se ela enfaixasse a região para estabilizar enquanto você não devolve a força para esse músculo profundo, tá bom? Mas o que é fáscia? Tem uma foto agora para você ver, e nessa foto você está vendo a diferença, você está vendo as fáscias. Aquela musculatura, esses tecidos branquinhos que envolvem cada feixe muscular, que envolve o músculo inteiro, é a fáscia, tá? É aquele tecido branquinho, aquela pelinha branquinha que você separa na carne vermelha, essa é a fáscia. Por muitos anos, as dissecações nos trabalhos de pesquisa, nas faculdades de medicina, de físio, de educação física, desconsideraram as fáscias. Só que hoje no Brasil, tá? Porque isso já existe há mais de 20 anos fora do Brasil. Eles entendem que a fáscia é fundamental, é ela que dá o suporte. Então, olha, nessa outra foto, vê só a fáscia em ação. Nessa foto, a fáscia está grudada
ela gruda no músculo, tá vendo ali, ó? Ela tracionando as fibrinhas musculares, puxando. É assim que ela causa o encurtamento. É assim que ela gruda no músculo, fecha o músculo, encurta o músculo e estabiliza essa musculatura, tá? E isso acontece por quê? Porque a musculatura tá fraca. Se ela tá fraca, o corpo fala assim, opa, eu preciso estabilizar essa coluna, ou essa articulação, ou esse joelho, ou esse quadril. Joga fáscias lá, tá? E por quê? Porque uma das funções da fáscia é suportar, dar ajuda, né? E isso acontece sempre que você perde massa muscular e vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo. Quando você tem uma dor, toma um remédio, vem fáscia. Aí, depois de alguns meses, mais uma crise, mais um pouco de fáscia. E aí você vai, mais fáscia. Teve dor, teve problema, músculo fraco, mais fáscia. Entende? Ela tá indo, tá enfaixando. E quando isso vira crônico, né? Acontece várias vezes, vários meses, porque dor crônica, a gente considera dor crônica quem está com dor há mais de 3 meses. Não importa se é dor aguda, se é mais fraquinha, tá? Então, para você entender, olha que interessante. Nada se inventa, tudo se copia. Presta atenção, olha que interessante. O médico, o sistema médico de cuidar de uma luxação, de um entorse de tornozelo, ele copiou a mãe natureza. Como assim? Vamos lá. Você torce o tornozelo, tá? Vamos lá. Aí você machucou, tal, só torceu, foi leve, foi levinho, uma dorzinha. Você vai no pronto-socorro, o médico enfaixa a articulação e do tornozelo, você volta para casa, mas aí antes de 7 dias, que é o tempo que você de ficar em repouso, você, vou dar uma andadinha aqui e tal, já tô sem dor, vou andar um pouquinho, tô tomando remédio, só que o músculo não estava com força ainda. Ou seja, você forçou um pouquinho na hora errada, tá? Presta atenção. Aí a dor voltou. Aí você fala, meu Deus, mas a dor voltou, torci de novo o pé. Por quê? Porque eu tô com uma articulação fraca. Você volta no pronto-socorro. Dessa vez o médico fala, mas torceu de novo? O que ele faz? Ele enfaixa mais forte, 2, 3 vezes. Fica com uma grossura de faixa mais forte, tá bom? Você volta para casa, aí você fica em repouso, a dor passa, você fica melhor, tal, só que aí você de novo, você precisa trabalhar. Você vai lá, sai de casa, caminha tal, e aí você força um pouquinho e você de novo sente dor. Ou seja, essa recorrência, né, de machucou, pôs faixa, machucou de novo, faz você voltar ao médico de novo. Doutor, não está sarando, né? Me dá um remédio mais forte. Ou o que você faz? Aí o médico fala assim, tá bom, vou fazer 2 coisas. Vou dar um remédio mais forte e vou colocar um gesso com uma tala para você ficar imobilizado, já que você não quer ficar de repouso. Esse processo de recorrência fez o médico colocar um gesso, que é uma faixa grossa e dura. Acontece a mesma coisa com a sua coluna. Quando você tem dor crônica, você tem uma vez, as fáscias vão e enfaixam a articulação, os músculos todos que envolvem e a articulação. Por quê? A ideia que o corpo tem é parar você. Ele quer que você pare. As fáscias são protetivas de você contra você mesmo, tá? Por quê? Se não fosse as fáscias e se não fosse a rigidez que ela causa, Marcelo, eu tô rígido, minha coluna tá rígida, tá? Eu me sinto preso. Mas se não fosse isso, você teria piorado demais o teu problema, tá bom? Por quê? Porque a musculatura que tá ali, ela tá sem força. Então, se não fosse as fáscias, você teria entrado num atrito 1000 vezes pior. O dano na sua coluna, na sua vértebra ia ser pior. Ok, Marcelo, estou entendendo, mas o que eu faço? Porque eu não posso fortalecer, eu não posso alongar. Mas, por quê? Porque assim, vamos entender. O excesso de fáscia, a recorrência de dor, remédio, faz você ter uma camada de fáscia na coluna parecida com gesso. Então você não vai conseguir alongar e fortalecer com aquele gesso grosso na sua coluna, tá? Isso causa rigidez. Então, se você vai mexer e sentir rígido, sentir dor, é porque você tem um excesso muito grande, tá? E isso significa que você tem um nível de fragilidade muscular que não pode alongar
e fortalecer neste momento do jeito tradicional. Isso me leva ao ponto principal dessa aula. Como alongar do jeito certo, como afastar esse gesso, como tirar esse gesso para a gente alcançar o músculo profundo da coluna e tratar. É aqui que eu vou te explicar como transformar um alongamento comum num alongamento terapêutico. Tem uma enorme diferença e se você souber isso, hoje, agora, aqui, você não vai errar mais. E essa é a proposta, tá bom? Bom, você sabe que eu já passei por um monte de problema, eu e os meus alunos, vários tipos de problema, então eu pesquisei demais, então eu desenvolvi duas formas para você pegar esse gesso e tirar esse gesso, né? Trabalhar essas fáscias, afastar as fáscias e chegar na musculatura, tá bom? Um jeito é alongamento terapêutico dos 3 passos. Eu vou entrar em detalhes hoje aqui com você como faz isso, tá bom? E o outro jeito é fazer um certo tipo de pressão nas fáscias em alguns locais estratégicos do corpo, não apenas na lesão, na fáscia da lesão. Isso é muito legal, mas isso é para semana, tá bom? Mas vamos lá, alongamento terapêutico. Qual a grande diferença do alongamento comum que você está acostumado a fazer e que está errado, tá? Que está te fazendo mal, está aumentando o atrito? É simples. O terapêutico, que é a minha técnica de ouro, eu aviso o teu corpo que eu vou alongar. Eu aviso que eu vou mexer no teu corpo. Ah, mas calma aí, Marcelo. O alongamento já não é um aviso? Não para quem tem dor crônica. Para quem tem dor pontual, tal, beleza, você pode ir lá alongar e os mecanismos fisiológicos funcionam em você. Mas quem tem dor crônica, não. Por isso que eu faço 3 passos e eu vou explicar já o que acontece, tá bom? Vamos lá. Quando você vai trabalhar uma musculatura, você tem que alongar, você tem que lembrar que tem o quê? Um gesso ali, né? Tem um gesso na articulação. Então, as fáscias, elas são lotadas de guardiões. São dedos duros que estão ali e vão te avisar, vão avisar o teu cérebro se você fizer um movimento brusco, se você fizer um movimento de fortalecimento. Então, para o teu corpo, você está em perigo, está em pânico. Por quê? Porque a tua articulação está inflamadíssima. Então, ele não quer que você faça nenhum movimento, tá? Então, você vai alongar, vai lá direto e alonga. Esses guardiões vão sentir a pressão. Essa pressão nas fibras, nas fáscias, passa uma mensagem para o cérebro. Aí o cérebro fala assim, opa, tá querendo fortalecer sem avisar? Vai machucar mais ainda? Vai alongar e vai machucar? Ele dá uma resposta. A gente chama de reflexo miotático. Isso é muito importante você entender. Entendendo isso, você para os processos degenerativos hoje, tá bom? Então, tentei mexer, tentei alongar, e aí senti, né, esse mal-estar, essa dor, opa, é o cérebro voltando, devolvendo para você esse ato reflexo de encurtamento. Reflexo miotático. É um ato reflexo de encurtamento muscular, de acúmulo de mais fáscias, tudo para que você não se mexa. É um mecanismo de defesa fisiológico, é inerente, nem que você não queira, ele está em você, tá? E é ele que te protege de causar maiores danos, tá bom? Então é por isso que você vai lá tentar tratar, e aí como você até consegue dar uma lubrificadinha, mas Marcelo, eu vou lá no Pilates, faço alongamento, até melhora um pouquinho na hora. Por quê? Porque o corpo é muito inteligente. Ele tem uma certa lubrificação ali, mesmo no atrito. Então, por isso que você vai lá, faz e dá um alívio, gostosinho, tal. Mas depois, o que acontece? Depois de 2, 3 horas ou no dia seguinte, você acorda com aquela dor terrível. É porque o corpo fez o quê? Encurtou. Esse ato reflexo fez o músculo encurtar, tá bom? Então, esse efeito de melhora, piora, porque você está tentando passar pelos guardiões da forma errada. É isso que você tem que entender. É da forma errada para quem tem dor crônica. Isso
joga você num ciclo vicioso do alongamento comum, ou ciclo vicioso do fortalecimento comum. Isso é importante você entender, tá bom? Ok, vamos lá. Por que então os 3 passos, o alongamento em 3 passos é melhor, né? Porque, já te falei, ele avisa esses guardiões, ele pede licença, aí sim você depois alonga. Por isso que tem passo 1, passo 2, passo 3, tá? Por quê? Vamos entender. A fáscia, que está lá, né, agarrada na tua articulação, deixando você rígido, ela se comporta como um plástico. E o músculo se comporta como elástico. Eu vou explicar para você aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é um elástico normal. Esse é o teu músculo, tá? Se a gente pudesse chegar nele, seria muito fácil alongar, porque ele faz isso aqui, ó. Ó, né? Tranquilamente. O problema é que a fáscia, ela é um plástico, exatamente um plástico, tá? E como você alonga um plástico? Você já tentou alongar um plástico? Olha aqui, ó, tá vendo um plástico? Normal, né? Você tem que fazer assim, ó, devagar, devagar, ó, né? Desse jeito você alonga e fica. Se você for puxar, for muito rápido, o que acontece, ó? Rasga. Então, esse jeito de trabalhar, alongar as fáscias, assim, devagarzinho, ó, ó. Olha que legal, ó. Vai aumentando, tá vendo? Aumentando. Olha o tempo que eu tô aqui, ó. E vai aumentando. Por quê? Quando você faz isso aqui, no teu alongamento, você solta as fáscias. Esse aqui é um jeito de soltar as fáscias, porque ela se comporta como um plástico, tá? Aí depois que eu soltei as fáscias, que ela tá grande, ó, que ela conseguiu ficar grande, opa, tá vendo? Rasgou. Não pode rasgar, você não pode ir muito rápido. Tá vendo que eu fui rápido agora? Então, é assim que funciona. Então, depois que eu alonguei a fáscia, aí no passo 2 eu vou entrar no alongamento. Dessa forma, só dessa forma, eu posso chamar o passo 2 dos 3 passos, não é um alongamento comum, é um tratamento, tá bom? Então, ó, para você entender, músculo elástico, fáscia plástico, ó, a fáscia tá, ela encapsula, ó, ela tá assim no músculo, tá? Então, eu vou alongar, eu preciso alongar. Imagina que isso aqui, ó, tá na sua coluna. Isso aqui tá aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é alongar e não vai, ó, na coluna, né? Então, o que você faz? Ó, devagar. Devagar. Passo 1. Devagarzinho. Tá alongando. Aí, quando alongar, o elástico vai junto, tá bom? E agora tá o pulo do gato, tá? Vamos entender. Quando eu alongo o músculo tradicional, um alongamento normal, que você faz por aí nas academias que não dá certo, você puxa, até melhora um pouquinho, mas depois de 2, 3 horas ele volta, tá? Eu não falei que as fáscias, elas grudam na musculatura? Quando você faz desta forma, o efeito do alongamento em você, ele fica em você muito mais tempo do que o alongamento normal. Por quê? Quando você faz dessa forma, 3 passos, você alonga a fáscia, não alonga? Então, depois que você alongou a fáscia, o que ela faz? Ela fica comprida, ela fica maior. Então, quando você faz assim, ela gruda no músculo de um tamanho maior e fica. Quando você solta a musculatura, quando o seu alongamento acaba, o músculo tende a ficar maior. Por quê? Porque a fáscia grudou nele alongado. Tá bom? É muito, muito interessante esse mecanismo. Mas vamos lá então. Vamos fazer então um pouquinho. Eu vou explicar para vocês como funciona a aula dos 3 passos, tá? Vamos lá. A regra geral é assim. Passo 1, 20 segundos. Passo 2, 20 segundos. E passo 3, 20 segundos, tá? Então, essa é a regra geral. No passo 1, qualquer alongamento que você fizer, qualquer um, pode ser para a coluna, para o pescoço, pode ser para sua mão, qualquer um, vai mexer no seu corpo, mexe em 3 passos, mesmo onde não está doendo, mas
principalmente onde está doendo, né? Então, imagina um alongamento lá que uma região dolorida. Você vai lá, faz um alongamento e se posiciona no passo 1 com uma sensação corporal super, super, super leve. Por que leve? Lembra dos guardiões? Não tem guardiões lá nas faixas esperando dedurar você pro teu cérebro? Então, se você falar para eles, olha, eu vou agora primeiro soltar a faixa, fica tranquilo. Então, não pode doer nesse passo 1. Então, imagina que você tem dor de 0 a 10, né? 0, dor nenhuma, e 10 é uma dor insuportável. No passo 1, a sensação é 1, é 2, é um leve desconforto. Então, é assim que eu passo 1. Dessa forma, eu não assusto os guardiões, aí eu posso prosseguir para o passo 2, tá? Agora, vamos entender que você já está dolorido. Marcelo, já está muito dolorido. Se eu fizer assim, vai doer muito. O que você faz? Você, mesmo assim, você faz, mas permaneça com a mesma dor. Se movimenta só um pouquinho no alongamento que você for fazer qualquer um, tá? E se movimenta lá no passo 1, fica lá, né? Inicia o movimento do alongamento, mas num ângulo que você sinta desconforto 1, 2, no máximo, nessa escala de 0 a 10. Esse é o passo 1, ok? Assim, você acalma os guardiões e aí você tem permissão para passar para o passo 2, que é também 20 segundos. Como funciona, tá? Vou dar um exemplo básico aqui. Então, meu pescoço está com dor, eu tenho uma hérnia cervical. Então eu vou fazer assim, né? Ó, eu tô aqui, certo? Então eu vou alongar um pouquinho só. Pronto, já deu. Ó o passo 1, ó. É nada, é quase nada, tá? Mas Marcelo, isso para mim não resolve. Resolve. Lembra dos guardiões da fáscia? Passo 1 tem que ser assim, tá bom? Você quer ficar com alívio, permanecer com alívio pós-alongamento? É dessa forma, tá bom? Então, ó, passo 1 é assim, né? 20 segundos. Passo 2, aí eu vou mais. Vou. Quando esse ângulo, alcançar um ângulo de uma dor forte, de 0 a 10, essa dor tem que ser 5, 6, 7, mais ou menos ali, ó, tá? É uma dor forte. Esta dor forte é uma dor boa. É ela que vai mostrar para mim que eu estou tratando o músculo. Nesse momento, eu cheguei no elástico. No passo 2, eu estou tratando o músculo, que está o quê? Sem função. Então eu preciso chegar nele. Essa angulação no alongamento tem essa capacidade de transformar um alongamento comum num baita tratamento. Ok, passo 2, 20 segundos. Uma dor, ó, tá vendo aqui? Suportável, mais forte, um pouquinho mais forte. Mesmo em quem está com inflamação, mesmo, tá bom? Vamos lá, acredita. Beleza, tô lá, 20 segundos, fiquei paradinho lá, contando, 20, 20, 20, pronto. Passo 3, o que você faz agora? O instinto natural é fazer o quê? Fazer assim, né? Você tá aqui, né? Dor, deu, voltei. Não faça isso. É isso que vai fazer aquela musculatura, aquela fáscia lá, que tá mega alongada, esse movimento brusco provoca um reflexo miiotático. Lembra do reflexo miiotático, que é aquele ato de encurtamento, medo? Movimentos bruscos causam esse efeito de pânico em você, no teu sistema de defesa. Se você fizer isso, você perde todos os benefícios do passo 1 e do passo 2. Por quê? Porque você alongou tanto o músculo. Puxou no passo 2. Então agora dá tempo para ele voltar devagarzinho, tá? Então, voltar devagarzinho significa dar para este músculo um microfortalecimento. Essa é um dos outros benefícios deste método. Ele, ao mesmo tempo que ele alonga, esse método também começa a fazer micromusculações, microfortalecimentos, que é o que você precisa, tá? Então, esse trabalho de voltar é fundamental para que a gente tenha esse efeito duradouro no alongamento. E aí lembra, se eu faço isso, eu tiro o atrito. Lembra do atrito da bexiguinha? Eu tiro o atrito e quanto menos atrito, menos dor. E aí tem uma série de benefícios que eu vou falar já, tá? Mas, para você que está aqui agora,
nessa aula comigo, eu vou te dar 2 dicas a mais, tá? 2 dicas bem legais. Vamos lá. Uma dica é o seguinte. Essa dica aqui, ó, dica 1, é assim. Se você tem muita dor, tá muito inflamado, tal, lembra que eu te falei que quanto mais inflamado, mais a camada de fáscia tá grande, e ela até pode ser um gesso. Então, se esse for o teu caso, se estiver hoje com dor aguda, ou se você tiver há mais de 5, 6, 7 anos com essa dor, ou seja, a camada de fáscia que está te protegendo está enorme, tá bom? Então, se você tem esse caso aqui, o que você faz? No passo 1, em vez de você fazer 20 segundos, você pode fazer, ó, 40 segundos, tá? 40 segundos. Por quê? Porque em casos assim, a fáscia precisa de mais tempo. Mais tempo. Com dor nível 1, nível 2, desconforto leve, mas mais tempo, aí ela vai alongar com calma, tá? E tem casos, você pode experimentar, aliás, experimenta hoje já, tá bom? Que você pode fazer até 1 minuto, tá? 40 segundos até 1 minuto de passo 1, desconforto leve, bonitinho lá, tal, para depois ir para o passo 2, tá bom? Então, essa dica é fundamental para você que está morrendo de medo. Eu sei disso. Você está aqui comigo aqui, mas está com dor, inflamado, e pensa, mas Marcelo, eu não consigo nem alongar, nem mexer. Então olha só, se você se você hoje está com movimentos limitantes, está limitado, dói, mas limita, você pode fazer. Você só não pode fazer hoje se você está incapacitado. Dores incapacitantes, que é o quê? Travada na cama. Aí não, né? Aí espera um pouquinho, vai ter que tomar remédio para depois a gente continuar. Aí sim você experimenta, tá? E olha só, segunda dica, tá? Importante demais também. E essa dica é assim, ó. Você vai começar a fazer hoje essa dica, tá? Você vai usar esse alongamento, você vai usar esse método, os 3 passos, né? Você vai usar os 3 passos em todo alongamento que você fizer. Todo alongamento, tá? Se você, a partir de hoje, agora, acabou esse vídeo, começar a fazer em todo o seu corpo, sobretudo onde está o problema, se você fizer isso dessa forma, eu te garanto que você vai ter diversos benefícios, tá bom? Olha só. Vou te mostrar aqui. Olha que interessante. Só com essa aula de hoje, só de você fazer isso hoje, só de você soltar o atrito, né? Porque esse alongamento em 3 passos, ele começa a soltar o atrito. Então, o primeiro grande benefício que você vai ter hoje, a partir de agora, você vai diminuir ou não ter mais reflexos miotáticos. O reflexo miotático é aquele ato de encurtamento que causa o atrito, que vai o quê? Piorar o problema, o desgaste. Então, automaticamente, tendo menos atrito, você interrompe hoje os seus processos de degeneração. Lembra na sua ressonância? Discopatia degenerativa, processos degenerativos, artrose, desgaste. Isso interrompe. Você pode falar assim, mas Marcelo, eu sei, eu preciso fortalecer. Como faz isso? Isso é daqui a pouco, nas próximas aulas, tá? Mas se você hoje já puder parar esse processo de atrito e de artrose e de degeneração, meu Deus, já é maravilhoso. E olha só o que acontece quando você já começa a fazer isso no seu corpo, tá? Olha que interessante. Automaticamente, você começa a reidratar os discos. Lembra da ressonância? Discos desidratados. Isso reverte. Começa aqui, ó, tá? Então, outra coisa. Você começa a aumentar a entrada de líquido sinovial. Quanto mais você tira o atrito da articulação, mais a bolsa que envolve a articulação joga o líquido lá para lubrificar. Quanto mais lubrifica, menos desgaste. Show de bola, vamos para frente. A fáscia também, ela tem uma outra função que é nutrir. Por que nutrir? Porque essa região lá que está com problema, né, artrose ou artrite, a faceta lá,
todas elas têm que cicatrizar, elas vão cicatrizar. E para cicatrizar, eu preciso levar aporte de nutrientes lá. Então, olha, outro processo que começa a acontecer hoje já, a partir de hoje, se você não errar mais, tá bom? Outra coisa, lembra que eu te falei que quanto mais atrito tem, né? Quanto mais atrito tem, mais eu encosto no nervo. Então, se eu tirar o atrito, ó, eu começo a descomprimir os nervos, tá? E se eu descomprimir os nervos, automaticamente você tem menos dor, que é a ideia. Lembra? Primeiro soltar as articulações, aumentar para depois fortalecer. Por quê? Porque a proposta essa semana aqui não é te dar alívio, é te dar alívio definitivo. Mas para isso, eu preciso primeiro soltar, tá? Aí automaticamente já as dores vão saindo, tá bom? E então, como eu te falei, ó, já começa o início da cicatrização, tá bom? Esse processo de cicatrização, ele acontece, quer você queira, quer você não queira, tá bom? E aí esse processo, ele vai acontecer, tá? Basta que a gente não interrompe. E aqui, para você entender, eu vou te falar uma coisa. Até fratura, quando você fratura, o osso não se refaz, não cola, não regenera, não cicatriza. Por que que a sua artrose, a sua hérnia, mesmo que seja extrusa, tá bom? Por que que não vai cicatrizar e acabar a dor? Isso é inerente. A máquina humana é fantástica, maravilhosa, tá bom? Então, isso vai acontecer. Basta que a gente não atrapalhe. E no tempo que a gente conseguir fazer o trabalho de descompressão. Então, isso também vai acontecer com você. Bom, esse vídeo está ficando longo demais, então eu vou precisar finalizar. No próximo vídeo você vai aprender como parar de cometer um dos principais erros. Tratar apenas o local da dor e como só isso vai te levar a ter um alívio definitivo. Eu vou te ensinar também 5 passos para aliviar a dor na coluna em 4 minutos. Isso mesmo, no próximo vídeo será a nossa aula prática. E para isso, preciso que você prepare 2 coisas simples. Uma caneta e uma garrafa PET de 2 litros cheia de água, igual a essa aqui. Tá vendo, ó? Essa aula é minha favorita, porque essa técnica é muito poderosa. É a segunda forma de afastar as fáscias sem piorar o atrito. Você não vai acreditar o que vai acontecer na sua coluna em 4 minutos. Você vai alongar sem precisar alongar. Diferente, né? Então, fica atento ao próximo vídeo, caneta e garrafa na mão, tá bom? O que eu vou te ensinar se resume em uma palavra: transformação. A transformação do seu bem-estar, a transformação da sua qualidade de vida. Então agora, antes de me despedir de você, eu quero te pedir só mais uma coisa. Rola essa página para baixo e deixe seu comentário dizendo por que valeu a pena assistir esse primeiro vídeo dessa série e eu vou fazer todo o possível para responder a todas as perguntas que estiverem aqui embaixo. E só lembrando que essa é apenas a primeira das nossas 4 aulas. Ainda tem muito mais por vir nessa semana. Então, até breve e muito obrigado por participar da nossa semana Coluna Sem Dor. Tchau! Quantas pessoas desistem porque fisicamente elas não conseguem, porque elas têm um problema. Basicamente, no meu caso, coluna, era impossível, hérnia de disco, L4, L5, médico, ortopedista, neurologista, fisioterapeuta, mesa de tração, nada resolve, remédio. E eu queria fazer as 10 milhas, garoto, que eu faço todo ano, mas ano passado eu já estava muito ruim. Quer dizer, eu estou com um histórico bem antigo de problema de hernia de disco e nada dava solução. E a 10 milhas, garoto, se aproximando, e aí eu conheci um tal de Marcelo Garcia pela internet, porque eu já tinha tentado de tudo, eu estava no auge da crise, isso eu estou falando de outro dia, falta uns 40 dias atrás. Aí eu já desacreditado, porque você começa a duvidar que você vai voltar, ou que você vai conseguir correr na rua. Cara, Marcelo Garcia, eu conheci a técnica dele, eu entrei no YouTube, eu vi um vídeo dele muito ágil, um vídeo tranquilo, que ele fala com muita tranquilidade, e ele falava assim, pra mim, que ele fez um contato comigo, e falou, cara, você vai correr as 10 milhas, acredita, você vai carregar o peso que você quer. E claro que no primeiro momento a gente acredita, porque a gente tem que se agarrar a alguma coisa, mas duvida, acredita, duvida. Cara, ele falou com tanta convicção e eu acompanhei Marcelo Garcia. Eu fiz o treinamento com ele, fiquei com ele.
E ó, Marcelo, essa aqui é pra você. Valeu, cara. 10 milha, garoto. Rápido, muito rápido. Você falou que ia fazer, eu fiz. Cara, você é show, sua técnica é incrível. Funciona, muito obrigado. Essa é sua. O meu nome é Fabiola Liboredo, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Estou aqui para falar como eu conheci o Marcelo Garcia e o seu método, o programa Minha Coluna Sem Dor, e como este tem me ajudado. Olha, no início deste ano eu tive uma dor muito forte, uma dor lombar. Procurei o médico e fiz uma série de exames. E foi diagnosticado que eu estava com uma protusão e artrose. Eu andava triste por causa das dores, a minha vida não estava normal. Uma amiga minha compartilhou um vídeo dele onde ele ensinava uns alongamentos para dor lombar, que era o meu caso. Fiz esses alongamentos e senti um certo alívio. Fiquei interessada no curso. Confesso que sou desconfiada, não acredito muito no que vejo na internet, principalmente no Face. Mas como eu tinha feito aqueles alongamentos e tinha dado um certo resultado, resolvi fazer o curso. Já fiz as 7 semanas, já estou na manutenção. E olha, já não tenho mais dores, não tomo medicamentos, voltei à minha vida normal, já estou fazendo as minhas caminhada, esteira, perdi medidas no abdômen, a minha flexibilidade aumentou muito. E olha, as aulas do Marcelo são muito boas de fazer, são fáceis, ele tem uma didática fantástica e nos dá toda assistência através de e-mails. Agradeço muito a Deus por ter me enviado Marcelo Garcia e o seu método. Estou muito feliz.